Cultura Informa. Opinião. A gente vai ouvir agora e ouvir a opinião do ex-senador da República, empresário, ele que esteve à frente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Douglas Sintra. Boa tarde, Douglas, seja bem-vindo. Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes. Uma semana muito corrida, né? Com uma votação ontem no Congresso quase por unanimidade, né? Para que se considere serviços essenciais, serviços de combustível, serviços de energia elétrica e procurar entender um pouco mais o que significa toda essa mudança, né? De fato, eu vou tentar ser simples para a gente poder entender de forma mais tranquila, mas, de fato, os ICMS de produtos nos estados são diferentes entre si, as alíquotas, vamos dizer assim. Enquanto nós pagamos 18% para comprar, por exemplo, um detergente em pó ou um detergente líquido ou qualquer outro produto, nós pagamos cerca de 25% na energia elétrica. E o que se está se colocando na legislação é dizer, olha, por que o ICMS da energia elétrica é maior do que o ICMS de qualquer outro produto? Que é se colocar como um produto essencial, exatamente para que possa se baixar esse alíquota, em vez de ser 25%, ser 18%. E o que é que isso representa? Isso representa que quando nós temos uma conta de energia de R$100, na verdade nós estamos repassando R$75 para a empresa de energia e 25% vai para o governo do estado, né? E aí, se houver a mudança, essa conta vai cair imediatamente, em vez de pagar 25%, 25% vamos pagar 18%. E aí já entra um pouco mais da economia do bolso do consumidor de energia, ou seja, no bolso do cidadão. É justo, é importante notar também que no restante do mundo, as tarifas cobradas de energia são mais baratas, principalmente em função dos impostos que são cobrados sobre elas. E eu sempre tenho dito isso, é importante a população acompanhar para que se possa cobrar de quem está no governo, de quem está no Congresso, para se tomar as atitudes que de fato vão baratear a vida de cada um. E também fundamental frisar que quando se baixa esses impostos, se baixa também o custo da mercadoria produzida por uma empresa, por uma indústria, se baixa também, consequentemente, o preço, e aí faz com que se possa vender mais esse produto, principalmente exportando esse produto para outro país. E é isso que países exportadores conseguem baratear seus custos através também de baixar os tributos. Então, é importante a população acompanhar isso. E vamos torcer, isso foi votado na Câmara ontem, para que seja votado o mais rápido possível também no Senado e se passe a ter aí vamos dizer assim, esse mais baixo custo, consequentemente mais baixo preço da energia elétrica. Senador Douglas, inclusive, essa semana foi instalada na Câmara a comissão para debater propostas sobre a reforma tributária, só que o mercado financeiro está temendo o avanço da reforma tributária em ano eleitoral. É uma reforma importante, um tema importante, mas em ano eleitoral ela pode, sair pela metade, sair de qualquer jeito, Douglas? Olha, eu não acredito em reforma tributária, nem reforma política, nenhuma dessas reformas sendo feitas com agilidade, principalmente no ano eleitoral. O que nós podemos e devemos fazer é pegar pontos específicos e trabalhar para que eles possam começar mais rapidamente. E aí, esse é um ponto específico. Ora, dentro da reforma tributária, isso é fundamental, limitar a tributação desses produtos. Agora, por que os governos estaduais começaram a aumentar essas tarifas de energia elétrica, de combustível? Porque é muito mais fácil de arrecadar. Aqui em Pernambuco você só tem uma empresa que vende energia. Então é muito mais fácil você cobrar dessa empresa, acompanhar o que ela está fazendo, e como todo mundo já paga a sua conta de luz ali, é muito fácil também recolher em cima disso. E aí foi mais fácil para os governos taxarem ou aumentarem os percentuais nesses produtos, vamos dizer, que na verdade são essenciais e que é muito ruim para a população, é muito ruim para o país, porque encarece o preço final de todos os produtos. Então, o interessante, em vez de pensar agora numa reforma tributária ampla, é pensar em fazer medidas específicas, e eu repito, como essas,
que possam melhorar a vida da população. E aí, no outro ano, ou outros meses, vai tratando outro ponto, até que nós tenhamos aí um ajuste, vamos dizer assim, que ao longo do tempo se faça paulatinamente essa reforma tributária. Douglas, a gente falava que após a questão, digamos, a diminuição dos casos de Covid e também o início desse auxílio, o Auxílio Brasil no valor de R$ 400, né, que substituiu o Bolsa Família, que em média R$ 190, outros valores, enfim. A intenção de consumo das famílias pernambucanas ficou estável no mês de maio. Como entender após a diminuição dos casos, a flexibilização da economia, esse Auxílio Brasil no valor de R$ 400, essa intenção ainda ficar estável ou às vezes em queda? Olha, o que explica principalmente isso é que medidas artificiais não resolvem a economia. E do ponto de vista, né, de consumo, isso é uma medida que tem um impacto inicial muito grande, mas se à medida que alguém ganha esses R$ 400 a mais, mas gera um desemprego mais na frente, então, no fundo, não tem ganho para a economia, consequentemente, o poder de consumo no todo cai. Por isso que nós temos que pensar em resolver o problema na essência. Não que se deixe de fazer o auxílio, muito pelo contrário, tem que manter o auxílio. Mas nós temos que fazer outras medidas, que as ações dessas outras medidas possam gerar mais emprego. E entre essas outras medidas está exatamente baixar a carga tributária. As pessoas precisam entender que, no fundo, quem paga toda a carga tributária é quem compra um produto. Quando nós compramos um carro, né? E eu sempre cito aí, por exemplo, que um taxista pode comprar um carro com desconto. O que é aquele desconto? É não pagar imposto. E aí termina sendo um desconto muito grande, porque aí, dependendo do veículo, você vai ter aí 30% ou mais, 35% daquele veículo são impostos que são cobrados. Então, o que é mais justo? É você ter um imposto menor, que você vai ter mais capacidade da população de comprar mais veículos, que no final termina tendo até mais arrecadação para o governo. Então, quando um país tem uma baixa carga tributária em percentual, que é o caso dos Estados Unidos e da China, por exemplo, são países que conseguem produzir mais, exportar mais e, no final, ainda conseguem arrecadar mais, porque eles crescem mais e, por crescer mais, ele aumenta, vamos dizer assim, em números, a arrecadação do país. Douglas, o Ramon Vilmon está dizendo aqui, não vai representar em nada, referente ao seu primeiro comentário, não vai representar em nada porque nunca chega no consumidor final e aí da arrecadação, e nem cai, no caso, a arrecadação do Estado. Depois vocês me dizem, né? Colocou aqui. Aí ainda em cima desse assunto, Ivanildo Baresi colocou aqui. Boa tarde, engraçado. O governo diz que os preços dos combustíveis é atrelado ao dólar, por exemplo. E o dólar baixou R$ 1 e o combustível não baixou nada. Dá para entender? Acho que o público sente muito isso, assim, né? De que às vezes são voltados projetos que na teoria deveria dar uma melhoria nos preços, né? E na condição de vida, mas não é repassado. Por que isso acontece? Olha, são dois pontos distintos aí. O primeiro que ele diz que não baixa. Baixa sim. O que acontece às vezes é que ia aumentar e até nem aumenta. Tá? Esse é um ponto específico. Na conta de luz, isso vai ser muito claro, porque a conta de luz está lá. Se você pegar a sua conta de luz e olhar, lá tem escrito quanto você está pagando de PIS e COFINS e quanto você está pagando de ICMS. Pegue sua conta de luz, cada pessoa tem lá embaixo escrito quanto eu estou pagando ali e quanto vai de ICMS, PIS e COFINS. PIS e COFINS para o governo federal e ICMS para o governo estadual. Isso é claro. O que acontece é que quando a economia vai mal, tem inflação, tem correção, então o que é que a gente tem hoje? A gente tem hoje um aumento de tarifa, porque a empresa distribuidora aumentou a tarifa dela por aumento da inflação. Então, se houvesse hoje isso, vai retornar o preço que tinha antes. Mas se não houver, vai continuar aumentando a conta de energia. Esse é um ponto. Segundo ponto, com relação ao dólar versus gasolina aí. Primeiro que o dólar não caiu R$ 1, ele caiu menos. Segundo, que não adianta imaginar que a Petrobras ou qualquer outra empresa, isso foi um problema mundial. Nós precisamos acabar com essa briga interna de achar que a culpa de subir preço é de governo A, B ou C. O custo de combustível no mundo subiu. E não adianta imaginar que a Petrobras pudesse resolver isso sozinha. É um tema muito interessante, mas eu vou tentar simplificar também. A Petrobras hoje, e não foi desse governo, foi de governos anteriores, e não acho errado, acho que foi certo, a Petrobras hoje, ela pertence praticamente a metade a investidores.
E esses investidores, essas ações, são colocadas na Bolsa de Nova York, por exemplo. Então, quando alguém compra uma ação da Petrobras na Bolsa de Nova York, ele não pode dizer, olha, eu vou comprar aqui uma ação e eu quero que alguém do governo ou qualquer um baixe o preço lá. Ele comprou a ação porque a empresa vai dar resultado, vai dar lucro. Então, se um próprio diretor da Petrobras trabalhar para que ela não dê lucro, ele vai ser depois processado porque ele foi isso, porque ele tem ações em aberta. É diferente de uma empresa que tem um dono só. Bom, essa empresa aqui, tipo a Caixa Econômica Federal, é do governo. Ele vai lá, manda, faz o que quer. E ele tem que ter essa função social. E precisamos entender que a Petrobras é uma empresa. O que é que eu acho que pode ser feito? Bom, não tem que ter monopólio. Vamos deixar ter 3, 4 empresas aqui trabalhando para produzir o petróleo e quem conseguir vender mais barato, vende mais barato. Isso é o mesmo conceito de um supermercado da vizinhança. Você tem 3, 4, vai numa feira, tem 3, 4 supermercados ali. Você olha quem é mais barato, escolhe, vai lá e compra. Se você tivesse só um supermercado lá, o que, é que você acha que ia acontecer? Ele ia poder vender do preço que quisesse, todo mundo ia ter que comprar nele, entendeu? Então nós temos que procurar soluções que não são simplórias, mas são soluções estruturadoras. E essas soluções, elas precisam realmente de ter mudanças, mas mudanças coerentes, mudanças que exigem realmente uma compreensão da população. A última pergunta aqui do WhatsApp é do Antônio do Centro. Ele está perguntando aqui a boa vontade tanto do governo como o Poder Legislativo em diminuir impostos depois de 4 anos de sofrimento e muita crueldade com a população. Acho que ele quis dizer assim, a boa vontade seria um irônico, né? Porque é ano eleitoral. Veja, mas e nos outros anos eleitorais? Por que os governos não baixaram impostos? É uma resposta muito simples, tá? Nós temos que ter ações concretas, independente de ser ano eleitoral, porque a cada 2 anos nós temos ano eleitoral. Ou prefeitura e vereadores, ou então o governo do estado, presidente e deputados. Então, não acho que seja isso o principal motivo. Eu acho que está precisando, chegou um ponto no Brasil que as pessoas começaram a compreender que simplesmente elevar impostos não funciona, muito pelo contrário, atrapalha a economia. Se nós pegarmos a carga tributária do Brasil, vem crescendo desde 1988, 89, 90, todos os anos vinha crescendo. E o que acontece? Quanto mais cresce a carga tributária, menos cresce a economia. Não é preciso ser nenhum formado em economia, não é preciso ser nenhum gênio de economia para saber disso. É só fazer a comparação do mundo, quais são os países que têm menos carga tributária e que, consequentemente, crescem mais. Isso é muito fácil de olhar. Douglas Sintra, a gente agradece a sua participação aqui no programa nesta quinta-feira, deseja boa tarde, bom final de semana e até a próxima participação, Douglas. Um grande abraço a todos, boa tarde.